Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Nós vamos prestar um culto ao nosso Deus. Nosso Deus que nos dá vida, nosso Deus que cuida de cada um de nós, o nosso Deus que está sempre presente na nossa caminhada. Nós estaremos passando alguns momentos em oração, pedindo a Deus que Ele nos dirija nesse culto, pedindo a Deus que Ele fale ao nosso coração. Vamos estar orando a Deus, para ficar alguns instantes em oração diante do nosso Deus. Vamos orar. A palavra de Deus no Salmo 42 diz assim: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se me derrama o coração. E de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus. Entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que ande a andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus onde está? Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Através desse salmo, o salmista expressa uma grande necessidade de Deus. Ele expressa que estava passando por momentos difíceis na sua vida, no qual as pessoas ficavam perguntando: e o seu Deus, onde está? Cadê o seu Deus para te ajudar? Cadê o seu Deus para socorrer? Onde está o seu Deus? O salmista afirma o tempo todo: eu estou esperando em Deus, porque em Deus a minha alma encontra satisfação. Por isso ele afirma logo no início: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? O maior desejo da nossa alma é estar na presença de Deus. E isso, às vezes, pode levar tempo para nós compreendermos. Porque, às vezes, nós achamos que a maior necessidade da nossa vida é aquilo outro. Mas a maior necessidade é Deus. É Deus. E nós vamos estar orando agora de uma forma audível, né, pedindo a Deus que Ele nos conduza nesse culto de adoração. Vamos colocar em pé, vamos estar orando a Deus. Pai, estamos na Tua casa nesta manhã para Te adorar, para prestar um culto a Ti. A nossa alma tem sede de Ti. É o Senhor que preenche o nosso coração, é o Senhor que satisfaz plenamente a nossa existência, é o Senhor que dá sentido à nossa vida, é o Senhor que nos fortalece dia após dia. Senhor, a nossa maior necessidade é estar diante de Ti. A nossa maior necessidade é a Tua presença em nossas vidas. E nós te pedimos nesta manhã, venha estar nos conduzindo nesse culto de adoração.
Vem estar, Senhor, saciando espiritualmente a nossa alma. Vem estar, Senhor, matando a nossa sede espiritual. Vem estar, Senhor, nos fortalecendo na tua presença. Que nesse culto que vamos prestar a ti, o Senhor nos dirija, o Senhor nos conduza. Que os nossos cânticos sejam de louvor e exaltação a ti por tudo que o Senhor tem feito. A vida que temos, a nossa família, o nosso sustento, a nossa salvação em Cristo, a tua providência em nossa vida. Senhor, nós suplicamos, nós clamamos a ti, Senhor. Fala ao nosso coração, nos dirija nesse culto. Fala, Senhor, às nossas almas. Senhor, nós te pedimos, conduz esse culto com teu Santo Espírito, falando ao nosso coração, nos levando a te adorar em espírito e em verdade. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos louvar a Deus com alguns cânticos, um hino, depois alguns cânticos em seguida. O cântico fala o seguinte: quando a alma sequiosa, né, a alma com sede, chega a vós, o Salvador. Percebem que vem o Senhor Jesus. É Ele que satisfaz a nossa alma, Ele que dá sentido à nossa existência. Então nós vamos louvar a Deus com esse hino e logo a seguir com alguns cânticos espirituais, e depois as crianças também estarão louvando ao nosso Deus. Então vamos em pé louvar a Deus com esse hino. Vencendo, vem Jesus. Isso é uma verdade sine qua non. Quando a alma sequiosa chega aos do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se, revelar algum valor, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Neste mundo havemos crentes de ter sempre algum pesar, mesmo lutas de sabores que nos venham perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Inimigos aleivosos, ou rebeldes ou ateus, muitas vezes nos assaltam para nos tornarem seus. Mas se alguém procura ver-nos sem o gozo do bom Deus, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia.
Jesus, vencendo, vem Jesus. Amém. E nós vamos continuar louvando ao nosso Senhor, declarando que nós cantaremos desse amor para sempre, porque é o amor que nos alcançou, pois Ele enviou seu Filho para morrer por cada um de nós, e que nós não possamos só cantar, mas contar também deste amor. Amém? As palmas. Dos montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Dos montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Meu coração exulta, com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. 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 Amém. Que realmente nós possamos cantar desse amor tão grande. E nós vamos continuar louvando ao nosso Senhor, celebrando com júbilo. Nós todos que moramos aqui, que sabemos que Ele é o Senhor de todas as coisas. Celebrai com júbilo ao Senhor, vós todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Sabem que o Senhor é bom, é muito bom. Sua bondade, fidelidade. Oh, aleluia. Com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Serve ao Senhor
tempo que a gente não cantava. Amém. Amém. Bondade e fidelidade sempre, Senhor. E que nós possamos declarar também que não existe nada melhor do que ser amigo do Senhor, do que sermos parceiros de Deus. E realmente possamos ter em nosso coração a certeza de que realmente precisamos estar com Jesus, que nós realmente precisamos ter uma vida de intimidade com Ele, para que possamos ser amigos dele. Amém? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Jesus, meu bom pastor. Amém. E nós vamos continuar louvando agora com duas crianças lindas que vão ter que soltar a voz hoje, hein? É tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão, meu coração. É tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. O Deus que criou a terra e o mar, que desenhou o céu, estrelas a brilhar, pois Ele é Deus.
Todo-Poderoso, mas escolheu morar dentro do meu coração. É tão pequenininho, não cabe dentro dele. O Deus grandão, meu coração. É tão pequenininho, não cabe dentro dele. Meu Deus grandão, meu O Deus que criou os animais e as plantas, os rios e as montanhas, apenas com sua voz, pois Ele é Deus Todo-Poderoso, mas escolheu morar dentro do meu coração. É tão pequenininho, mas cabe dentro dele. Deus grandão, meu coração. É tão pequenininho, mas cabe dentro dele. Deus grandão. Esse é o Deus que não me deixa sozinho, não. E com o seu carinho está me guardar, pois Ele é Deus Todo-Poderoso, mas escolheu morar dentro do meu coração. escolheu morar dentro do meu Coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele. Deus grandão, meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele. Deus grandão. Quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem vida eterna. João 5:24. Que Ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. João 5:24. Guarda tua palavra no meu coração. Guarde tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119:11. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119:105. Como eu amo a tua palavra, penso nela o dia inteiro. Salmo 119:97. Orar pelas crianças que estão doentinhas, né? E nós vamos fazer o seguinte hoje. A gente vai ouvir a palavra com o pastor Elias e depois a gente vai subir, tá bom? Tá bom não. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça. Nós te agradecemos pela vida das nossas crianças, que têm crescido, ó Pai, espiritualmente, ouvindo a tua palavra, decorando a tua palavra, crescendo em ti. Nós pedimos também agora que o Senhor esteja abençoando grandemente os nossos irmãozinhos que estão enfermos. Pedimos pelo Murilo, Senhor, que o Senhor esteja cuidando da saúde dele, recuperando a sua saúde. Pedimos também pelo Bento, pelo Vicente, que o Senhor também esteja cuidando deles e os curando.
Pedimos, ó Pai, por todos os doentes, que o Senhor possa estar curando a cada uma dessas crianças. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. E nós vamos também estar orando, agradecendo a Deus, porque Deus ouviu a nossa oração em relação à nossa irmã Celi. Não foi assim? Nós oramos, pedimos a Deus que Deus estivesse intervindo, que Deus estivesse agindo, e com a graça de Deus ela está em casa. Está em casa. No início da semana, o pastor Rodrigo falou que, lógico, chegou em casa, após uma cirurgia, tem todo um processo de adaptação, mas ela está bem, graças a Deus por isso. E agora nós temos que estar orando pelo nosso irmão Heitor José. Ele não passou bem ontem, né? E ele amanhã vai ter que ir a um médico, né? Então nós estamos orando pelo nosso irmão Heitor José, né? É algo que nós devemos até, entre nós aqui, ficar só, eu devo falar isso, mas ficar só entre nós. Acho que a Celi não está sabendo ainda. É só o Heitor pai que sabe. Estávamos orando. Então, o Heitor José também teve um problema com a hérnia dele. Saiu para fora também. Então, havia um risco de fazer uma cirurgia de emergência entre hoje e amanhã. Mas o médico falou que não é tão... O médico avisou agora de manhã que não é tão urgente, e ele pode ir no médico amanhã para ver qual o melhor procedimento para lidar com a questão da hérnia dele. Então, nossa irmã Celi não está sabendo. Como nós estamos só entre nós aqui, nós somos maduros espiritualmente, nós não falarmos, tá? Nós orarmos por ela. E orarmos também por uma família enlutada. Nessa semana, são familiares, são nossos familiares, né? Mas uma ligação mais próxima com a Darcy, que é a sobrinha da Darcy. Lógico, tem o sobrinho dela casado com a sobrinha. E nessa semana o que aconteceu? Eles têm uma chácara, estavam os irmãos em cima do telhado, arrumando o telhado. Pisou numa telha brasilite, quebrou a telha e um deles caiu. Caiu em cima de um fogão, né? Teve hemorragia, como era uma chácara, teve que chamar um helicóptero, acabou não resistindo e perdeu a vida. Nessa semana. Então nós oramos para Deus seja consolando o coração deles. E ele, o rapaz que faleceu, era tesoureiro da igreja presbiteriana lá em Sumaré. E um tempo atrás ele perdeu a esposa indo para uma viagem, com cinto de segurança, ela tinha feito parece que tinha feito uma cesárea, e deu uma barricada, o cinto apertou, perdeu também a vida da esposa algum tempo atrás. Estava recém-casado com uma criança pequena, bebê. Então, é algo muito difícil, para que Deus seja consolando também o coração deles. Então, nós orarmos a Deus, louvando a Deus por nossa irmã Celi, orar pelo nosso irmão Heitor, orar por essa família que está enlutada, a família é familiares do Adir, que é o cunhado o que casou com a sobrinha da Darcy. E estavam as crianças pequenas lá. Os irmãos imaginam uma situação. Crianças de 4, 5 anos vindo tudo. Então, nós estamos orando para que Deus seja consolando e fortalecendo o coração deles. Os irmãos têm mais pedidos de oração? Pelo nosso irmão de Djalma, né? Com relação a Deus abençoando. Tem um aparelho, mas ainda não é aquele que precisamos. Certo. Não vai ser devolvido. Outro, continuamos procurando. Esse que veio foi localizado em Curitiba, mas nós estamos procurando outros. Se a Gisela vai tomar todas as providências. Certo. Vamos estar orando pelo nosso irmão de Djalma. Certo. Tá certo. Tá. Só orando. Né? Sim, que Deus possa estar guardando. Mais algum pedido dos irmãos? Falei dos familiares do Adir, né? Mais algum pedido? Vamos estar orando a Deus, pedindo que Deus seja abençoando, atendendo essas orações.
Eu também agradeço a Deus porque a Rafaela chegou de viagem. A gente fica todo ansioso, né? Uma viagem assim, longa, viagem distante. Você fica, o que está acontecendo lá? Que Deus guarde, que Deus proteja. Toda hora. Rafaela, onde você está? O que está acontecendo, né? Ah, muito bom. Ótimo. A bolsa. Excelente. É um passo importante. A iniciação científica que a Só Cuidados fazem. Muito bom. Vamos colocar de pé para estar orando. E vou pedir que o nosso irmão Cláudio Garcia nos dirija nessa oração. Vamos orar a Deus. Amém, Jesus. Amém, Senhor Jesus. Sim, Senhor Jesus. Sim, Senhor Jesus. Amém, Jesus. É verdade, Senhor. Amém, amém, amém. Podemos estar nos assentando, né? Suplicamos a Deus que Ele continue falando ao nosso coração. Meus irmãos, quando eu era criança, eu me lembro que o meu avô, já falecido, eu lembro, tenho poucas lembranças do meu avô, mas há uma lembrança que eu não me esqueço dele. Não lembro nem do jeito que era o rosto do meu avô, porque ele faleceu quando eu era criança. Que ele estava reformando um banheiro na casa em que nós morávamos. Reformando o banheiro. Eu me lembro disso. Acho que eu devia ter uns 3 ou 4 anos. E eu me lembro o seguinte, que ele estava reformando o banheiro e eu, criancinha, do lado dele. Ele pediu para mim passar para ele uma ferramenta, uma colher de pedreiro. Eu passei para ele. Terminou a reforma do banheiro. Eu cheguei todo orgulhoso para minha avó e falei, eu ajudei o meu avô fazer o banheiro. E ele ficou assim, como assim? Eu ajudei, eu coloquei lá, tem a ferramenta na sua mão. Né? Então, eu me senti participante do meu avô na reforma do banheiro que ele estava fazendo. É interessante quando nós analisamos a palavra de Deus, essa questão da nossa parceria ou do nosso relacionamento com Deus. Como que Deus tem o prazer de permitir que nós participemos com Ele na sua obra. Vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de Mateus. Mateus, lá no capítulo 9. Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 35. Mateus 9, 35. Mateus, capítulo 9, lá a partir do versículo 35. E nós vamos perceber nesse texto Jesus chamando os discípulos para uma parceria com ele. E da mesma forma, Deus faz o mesmo convite a cada um de nós. Mateus 9, a partir do versículo 35. Diz assim a palavra de Deus. E percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compareceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor.
E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Em outras palavras, Jesus pediu aos seus discípulos que orassem a Deus, pedindo que Deus enviasse mais trabalhadores para a seara. Aí nós nos perguntamos, mas por que Jesus fez esse pedido aos seus discípulos? Qual oração é mais poderosa, de Jesus ou dos discípulos? Porque o próprio Senhor Jesus não fez esse pedido a Deus. Com certeza ele fez. Mas o pedido de Jesus não seria o suficiente? Porque, afinal de contas, Jesus pediu aos discípulos que orassem para que Deus mandasse mais trabalhadores para a seara. Uma outra coisa interessante. Por que que Deus precisa de trabalhadores na sua seara? Por quê? Ele é Deus. Não há nada que ele não possa fazer. A vontade de Deus é uma vontade que não pode ser resistida. Deus poderia simplesmente mudar o coração de todas as pessoas, para que todas as pessoas se rendessem inteiramente a Cristo Jesus. Deus poderia colocar a mensagem da salvação em Cristo no céu, para que todas as pessoas se lessem o tempo todo. Deus poderia mandar os seus anjos voando pelo céu, anunciando o tempo todo a salvação em Cristo Jesus. Por que que Deus utiliza a cada um de nós na realização da sua obra? Por quê? Não é necessário. Não há nada que possa resistir à vontade do Senhor. Esse porquê é um porquê que nós temos muita dificuldade de responder. Mas o que nós sabemos com certeza é que Deus, ao governar, estabelecer o seu universo, criar todas as coisas, Deus deu a cada um de nós a possibilidade de intervir em tudo o que acontece. Deus estabeleceu a cada um de nós não para sermos refém da situação, não para sermos reféns das circunstâncias. Deus deu a cada um de nós a capacidade de mudar as coisas ao nosso derredor. A tal ponto, como nós afirmamos a semana passada, que Deus, ao criar o homem, Deus falou o seguinte: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, as aves do céu, domínio sobre os animais silvestres, que o homem domine, enfim, a natureza, domine o que está ao seu derredor. Deus deu a cada um de nós a capacidade de exercer domínio sobre o ambiente que nós vivemos. Deus nos deu essa capacidade. E o homem utiliza essa capacidade para o bem ou para o mal. Não há dúvida, ao observar a natureza, ao observar a capacidade humana, como que o homem consegue fazer coisas impressionantes. Impressionantes. O homem dominando a natureza, construindo prédios altíssimos, desenvolvendo a ciência, construindo estratégias, desenvolvendo a medicina. O homem fabuloso, dominando a natureza, que Deus deu a ele essa capacidade de fazer isso. E na semana passada, nós comentamos o seguinte, que Deus deu a cada um de nós duas formas de exercermos domínio sobre a natureza. Ou, em outras palavras, de influenciarmos o mundo que nós vivemos. Duas formas. Uma delas é através das nossas ações. E nós podemos fazer isso. Nós não podemos achar que não temos condições de fazer nada. Nós não podemos achar que nós somos simplesmente pessoas que não têm condições de vencer as dificuldades, vencer os desafios da vida. Não podemos pensar assim, porque Deus deu a cada um de nós essa capacidade. É impressionante, todos nós acompanhamos na Paralimpíada, o que as pessoas conseguiam fazer com as limitações do próprio corpo. Pessoas cegas, pessoas com deficiência visual, pessoas com diversos graus, pessoas com dificuldade sem um braço, sem os dois braços, sem uma perna, sem as duas pernas,
pessoas sem os braços, sem as pernas, pessoas com paralisia cerebral, fazendo ações impressionantes. Porque Deus deu ao homem a capacidade até mesmo de lutar ou vencer as dificuldades físicas que venham sobre ele. Deus nos deu essa capacidade. Através das nossas ações mudarmos. Nós podemos aprender um idioma, não podemos? Através do estudo. Estudamos, fazemos ações, nós aprendemos. Aprendemos a desenvolver uma saúde melhor fazendo atividades físicas. Podemos fazer isso. Não há dúvida que Deus nos deu essa capacidade através das nossas ações. E na semana passada nós falamos o seguinte, as nossas ações, elas podem ser tanto para o bem como para o mal. Às vezes nossas ações nos prejudicam, em vez de fazer o bem. Mas Deus nos deu essa possibilidade. Deus permite isso. E a segunda forma que Deus nos deu para mudar, de fato, as circunstâncias ao nosso redor é a oração. Todas as vezes que nós oramos, há uma mudança. Não há dúvida nisso. Essa mudança acontece no ambiente que estamos pedindo para Deus intervir, na pessoa que estamos suplicando por que Deus opere na vida dela, ou essa mudança ocorre dentro de nós. Mas a mudança ocorre. Orar é mudar. Toda vez que nós oramos, nós passamos por um processo de mudança. Ou muda o mundo ao redor, ou mudamos nós. Ou muda os dois. Normalmente é os dois que mudam. É o que acontece. Porque essa é a forma que Deus estabeleceu para agir. Deus age no universo, Deus age ao nosso redor, através das nossas ações e através das nossas orações. E no texto bíblico aqui, o que está acontecendo? Jesus está falando para os seus discípulos orarem, pedindo a Deus que Deus mande mais trabalhadores para a sua seara. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é o seguinte, a minha obra será feita através de pessoas. Tanto é que Jesus disse aos seus discípulos, assim que estava subindo ao céu, ide por todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Isto é, Jesus dando aos seus discípulos a função de fazer discípulos de todas as nações, de todos os lugares. Ele nos deu essa função. E também o que nós percebemos é o seguinte, Jesus ao dar essa ordem aos seus discípulos, para que eles orassem, porque ele faria a obra através deles, Jesus indicando o seguinte aos seus discípulos, que o que a palavra de Deus fala também isso, que essa ação de Deus através de nós, ao nosso redor, a palavra de Deus afirma que essa é uma relação nossa como igreja. Por quê? A palavra de Deus fala que a igreja é o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça da igreja. Cristo, como cabeça da igreja, ele dirige a sua igreja. Ele que conduz a sua igreja. E a igreja, como corpo de Cristo, ela age em nome de Jesus Cristo. A igreja, ela age por meio de Cristo e age em nome de Jesus. A tal ponto que a palavra de Deus nos fala que nós somos embaixadores de Cristo Jesus. Essa questão de ser corpo, igreja como corpo, é tão forte na palavra de Deus, que a Bíblia coloca, o apóstolo Paulo, mais de 64 vezes ele fala isso, que a pessoa que tem a Cristo está em Cristo. Isto é, Jesus em nós, operando em nossa vida, para nós realizarmos a obra de Deus, realizarmos aquilo que Deus quer que nós façamos. Então, a obra de Deus faz através de nós, nós somos parceiros de Deus. Se nós não fizermos, acontecerá? Só se for através de uma outra pessoa. Mas a obra de Deus é feita através de nós. Quando Paulo esteve em Corinto, Deus falou o seguinte para Paulo, que era necessário que ele ficasse em Corinto, porque ali havia muito povo dele naquela cidade. Havia muita pessoa para se entregar a Cristo naquela cidade. Então Deus faz a sua obra através de nós. Certa ocasião, no século XIX, William Carey fez um discurso num grupo de líderes de igreja, dizendo o seguinte, que era necessário que as pessoas fossem evangelizar a Índia. Ele era muito jovem naquela época. Naquela ocasião, uma das pessoas ali presentes, um pastor,
levantou-se e falou o seguinte: jovem, sente-se. Se Deus quisesse converter a Índia, ele faria sem mim ou sem você. Uma fala extremamente errada, porque Deus age através de nós. Deus opera através de cada um de nós. Como normalmente Deus faz isso? Deus gera no nosso coração uma insatisfação. É isso que Deus faz. Quando Paulo esteve em Atenas, a palavra de Deus nos fala que Paulo viu tantos ídolos de adoração que o coração dele se compungiu. O coração dele ficou angustiado. Pensou, algo tem que ser feito, algo tem que ser realizado. Deus, quando nosso coração fica insatisfeito, é um indicativo claro que Deus está nos chamando para uma ação. Que Deus está nos chamando para fazermos algo. Quando nós observamos, por exemplo, a nossa família, familiares longe de Cristo. Quando isso ocorre, o nosso coração fica triste. O que devemos fazer com essa tristeza? Às vezes, com essa tristeza, ou com essa frustração, nós fazemos o seguinte: não tem jeito mesmo. Eu vou me contentar com isso. Vou me acomodar com isso. Podemos fazer isso com a tristeza. Só que se temos a Cristo como Salvador, e o Espírito de Deus habita em nós, essa tristeza é promovida pelo Espírito Santo do Senhor, nos chamando para algo a ser feito, algo a ser realizado. E o que devemos fazer quando essa tristeza vem? Orar. Orar por essa pessoa. Colocar essa pessoa diante de Deus para que ela se renda a Jesus Cristo. Orar por ela e nos envolvermos com aquilo que Deus quer fazer na vida dela através de nós. Nós cometemos um equívoco muito grande, meus irmãos, gigantesco, extraordinário, assustador, que é o seguinte: nós considerarmos que simplesmente a vida cristã se resume a estarmos na igreja aos domingos. Isso é um equívoco gigantesco, porque a vida cristã ocorre durante as 24 horas do nosso dia. Isso significa que não devemos estar na igreja? Não é isso. A igreja faz parte, mas não é tudo. Hoje, por exemplo, nós temos o nosso irmão Murilo, né? O Bento e o Vicente. O Murilo, né? A Larissa, eu vi a Larissa conversando com ela assim, o Murilo, insatisfeito por não estar aqui, tinha um versículo, ele gravou o versículo no WhatsApp e mandou. Ô, meu bom dia aqui, eu estou aí, né? Quer dizer, não está se resumindo. A leitura da palavra de Deus durante a semana, que as crianças fazem, mostra que Cristo não é no domingo, é durante a semana, é a vida toda. Nós servimos a Cristo aonde? Servimos a Cristo na igreja, servimos a Cristo no nosso trabalho, servimos a Cristo no seio da nossa família, servimos a Cristo o tempo todo. Então é necessário compreendermos que a vida em Cristo Jesus é muito maior do que às vezes nós resolvemos em um espaço pequeno, restrito. Isso que Deus nos chama para fazer. Exercer a vida cristã em toda a sua potencialidade, em tudo aquilo que Deus nos chama para realizar. Isso é muito importante, isso é essencial. E olha só, a palavra de Deus, quando Jesus fala assim, ó, rogai ao Senhor que mande trabalhadores para a sua seara, além de indicar uma ação, que é a oração, e a oração de fazer aquilo que Deus coloca no nosso coração, também indica claramente o seguinte: a seara é de Deus. Quem faz a obra é Deus através de nós. É necessário que nós nos coloquemos na mão de Deus para realizar a sua obra. Como Jesus fala lá em João 15, do versículo 1 ao versículo 5, sem mim nada podeis fazer. A obra de Deus se faz através de nós, na dependência total e exclusiva de Cristo Jesus. Nós precisamos tomar um cuidado gigantesco de não desenvolvermos com Deus. Hoje eu estava comentando com a Darcy, vindo essa manhã para a igreja. Não desenvolvermos
aquilo que eu chamo um relacionamento eclesiástico com Deus. O que é um relacionamento eclesiástico com Deus? É um relacionamento que é o seguinte, quando eu vou estar servindo a Deus, na igreja, qualquer atividade, então antes eu preciso orar. Claro que preciso orar. Só que o nosso relacionamento não é eclesiástico com Deus. O nosso relacionamento é com Deus através de Cristo. Toda a nossa vida tem que ser voltada para Deus. Se nós acharmos que a nossa vida cristã se resume simplesmente em ações eclesiásticas, nós cometemos um equívoco gigantesco. Porque Deus nos chama para vivermos Cristo em toda a nossa potencialidade, em tudo aquilo que nós fazemos. Nessa semana eu estava conversando com uma pessoa, um familiar, caminhando. E na ocasião eu comecei a falar de Deus para ele. Falando como Deus é maravilhoso, que Deus tem feito a nossa vida, numa conversa comum. Não era uma conversa, como diria, estruturada, de senta aqui, vai aqui que eu vou te ouvir, você vai ficar quieto que eu vou falar. Não, fui falando, olha como Deus faz. E ele comentando, Deus respondeu a minha oração. Eu falei, está vendo como Deus responde a oração? Deus trabalha em nossa vida através da oração. Olha como Deus é maravilhoso na sua vida, olha como Deus tem abençoado você. Mas eu não estou vendo isso, mas olha só, Deus respondeu. E comentei contar a experiência de oração, fui falando da vida de oração com Deus. Aí no final, ele comentou comigo assim, no final, olha como foi bom essa conversa. Me sinto mais próximo de Deus. Isso é falar de Deus no nosso dia a dia. A palavra de Deus nos fala, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, que devemos falar de Deus, o texto fala em relação aos filhos, mas em tudo. Falar de Deus assentado, caminhando pelo caminho, né? Onde nós estivermos, falar do amor de Deus. Por exemplo, nós tivemos uma ação poderosa de Deus na semana, no restabelecimento do nosso irmão Celi. Os irmãos que acompanharam mais de perto, quando eu visitei a Celi na terça-feira, lá no hospital, à noite o Rodrigo falou que foi para a UTI, e o intestino parando, o rim parando, insuficiência cardíaca, você fica, eu falei, e agora? Né? É algo muito difícil. Na outra terça. Não na terça passada, na outra terça, exatamente. E aí o que acontece? Um grupo de irmãos começou a orar, começou a agir, e Deus começou a responder às orações. São experiências assim, nós compartilharmos com as pessoas. Os irmãos falarem para os familiares, para os amigos, para as pessoas próximas, o que Deus tem feito, o que Deus tem realizado na vida dos irmãos. O que Deus tem feito. Tanto é que a palavra de Deus afirma, Jesus falando lá em Atos 1:8, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Testemunhar é contar aquilo que nós experimentamos. Vamos fazer uma viagem. Nós não conversamos com as pessoas. Como foi a sua viagem? Nós não gostamos de compartilhar essa viagem? Como foi os detalhes, tal? A Rafaela chegou em casa com um dia compartilhando. Mostrando as fotos, os vídeos, tal, compartilhando. É um prazer compartilhar algo de bom que nós vivenciamos. A fé em Cristo é exatamente isso. Compartilharmos aquilo que Deus tem feito através de nós. Essa é a nossa função. E de quem é a função de mudar o coração da pessoa para quem estamos testemunhando? De quem é a função? É nossa? Não, é de Deus, é do Espírito Santo de Deus operando no coração. Todos nós que estamos aqui, que temos a Cristo como Salvador, temos certeza absoluta, meu irmão e minha irmã, alguém esteve orando por nós. Nenhum de nós aqui que tem a Cristo como Salvador, temos a Cristo porque de uma forma espontânea, de repente, alguém esteve orando. Alguém chegou e falou de Cristo para nós. E normalmente essa pessoa que falou de Cristo para nós conviveu conosco, teve uma experiência conosco de vida. Não foi alguém que falou assim, virou as costas. Foi alguém que conviveu conosco, teve uma experiência conosco, caminhou conosco. E por isso entregamos a vida a Cristo. E Jesus nos chama para fazermos a mesma coisa. Quando Jesus fala aos seus discípulos, rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara, Jesus estava convidando os discípulos para orarem, e quando os discípulos oraram,
Quem se tornou colaborador na seara, trabalhador na seara, foi quem? Os próprios discípulos. Quando nós oramos para que Deus mande trabalhadores, quando oramos pela vida das outras pessoas, o Espírito de Deus opera em nós e nós acabamos nos tornando instrumento de Deus na vida daquela pessoa. E uma coisa importante que temos que compreender, quando Deus começa a realizar a obra dele na vida de uma pessoa através de nós, essa obra, nós não sabemos quando ela vai ser concluída. A obra de Deus não é semelhante a uma gravidez que dura 9 meses, todo 9 meses, com a graça de Deus, né, se tudo der certo, o bebê vem saudável, uma bênção de Deus. A obra de Deus não é assim. A obra de Deus tem o tempo de Deus. Tem o tempo de Deus. Às vezes, a pessoa que estão falando de Jesus a ela, já estamos falando há muito tempo. Há muito tempo. Às vezes faz o quê? 1 ano. Às vezes 2. Às vezes 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. E continuamos falando. Porque é assim que Deus faz. Todos nós somos instrumentos de Deus para falarmos do amor de Deus aonde nós estamos, com as pessoas com quem nós convivemos. E devemos fazer o quê? Continuar falando do amor de Deus. Continuar falando o que Deus tem feito em nossa vida. Como Deus tem respondido às nossas orações. E não esperar o tempo de Deus para que Deus mude o coração daquela pessoa por quem estamos orando, por quem nós estamos trabalhando. Porque é no tempo de Deus que a obra do Senhor vai ser realizada. Por isso, toda a insatisfação, toda a tristeza que às vezes surge no nosso coração, por estarmos falando de Deus com uma pessoa há tanto tempo, devemos transformar essa tristeza em maior motivação para a oração. Não motivação para deixar de orar. Não motivação para deixar de trabalhar com a vida dessa pessoa, mas motivação para continuar orando. Eu louvo a Deus pelas pessoas que não desistiram de mim. Eu aceitei a Cristo como Salvador quando tinha 15 anos. Já comentei com os irmãos isso. Eu considerava na época que era impossível me converter. Eu conhecia a palavra de Deus, tudo que as pessoas falavam eu praticamente conhecia, sabia? Não adiantava. Pode esquecer. Eu até calculava, pensava assim, na minha cabecinha, né? Quando chegar aos 35 anos eu me converto, porque até lá eu quero aproveitar bem a vida. Aí eu não entendia que a vida só pode ser aproveitada com Cristo. Na minha cabeça só podia ser aproveitada depois. É o contrário. Né? A vida só tem sentido com Cristo. Mas teve pessoas que oraram por mim. Na escola dominical, eu não sei como eu tinha paciência. Porque ninguém aqui chega nem perto do que eu fazia. Nem perto. E eu olhava para a professora, nossa, era desestabilizar, parece que eu ficava feliz quando desestabilizava ela. E Deus foi trabalhando. Eu falava, mas por que não desiste? Sabe? Eu ficava, por que não desiste? Por que não faz algo diferente? Não desistia, até que o meu coração se rendeu a Jesus Cristo. Uma dessas pessoas foi a irmã da Darcy, que é a Vilma. Eu lembro quando eu ia lá e falava, ela vai sofrer agora. Olha só que pensamento mau. E Deus trabalhando, Deus opera no coração, porque Deus age, Deus age. Não deixar de orar, não deixar de servir a Deus, não deixar de anunciar a palavra de Deus às pessoas que precisam. Existe, meus irmãos, uma insatisfação inspiradora. E devemos pedir a Deus que Deus sempre coloque no nosso coração para ajudar as pessoas que sofrem ao nosso redor. Eu vou ler para os irmãos, é uma bênção. Eu vou até colocar do grupo depois, essa bênção. É uma bênção chamada bênção franciscana. Olha só. Olha o que essa bênção diz. Que Deus te abençoe com um desconforto inquietante sobre as respostas fáceis, as meias verdades e as relações superficiais, para que possais buscar a verdade corajosa e viver profundamente em teu coração. Que Deus te abençoe com sagrada raiva, a injustiça, a opressão e a exploração de pessoas, para que possas trabalhar incansavelmente pela justiça, liberdade e paz entre todas as pessoas.
Que Deus te abençoe com o dom de lágrimas, para derramá-las com aqueles que sofrem de dor, rejeição, fome ou perda de tudo aquilo que eles amam, para que possas estender a mão para lhes dar conforto e transformar a sua dor em alegria. Que Deus te abençoe com tolice suficiente para que creia que realmente pode fazer diferença nesse mundo, para que possas, com a graça de Deus, fazer aquilo que os demais insistem ser impossível. E que a bênção de Deus, Suprema Majestade, nosso Criador, Jesus Cristo, a palavra encarnada, que é o nosso irmão e Redentor, e o Espírito Santo, o nosso advogado e guia, seja contigo e permaneça contigo e com todos, hoje e para sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe com desconforto. Que Deus nos abençoe com lágrimas. Que Deus nos abençoe com o coração cheio de indignação, para que nós possamos, com esse sentimento, transformá-los em oração a Deus, em ação, para mudar a realidade que nós vivemos no poder do Espírito Santo de Deus. É isso que a palavra de Deus nos chama, é isso que Deus nos chama para fazer. Vamos colocar de pé, vamos estar orando a Deus, pedindo que Ele nos fortaleça, que derrame sobre nós a sua graça. E a seguir nós teremos nosso cafezinho ali, olha. Estou vendo café. Suco. Vamos orar. Pai, nós te louvamos pelo teu amor, pelo teu cuidado. Nós clamamos a ti, Senhor, mande mais trabalhadores para a sua seara. E nós suplicamos também, usa-nos, Senhor, na tua seara. Que possamos anunciar o teu amor a todas as pessoas com quem nós convivemos. Falando a elas, ó Pai, como o Senhor tem agido em nossa vida. Como o Senhor tem respondido às nossas orações. Como o Senhor é um Deus amoroso. Como o Senhor é um Deus que nos sustenta. Como o Senhor é um Deus sempre presente em nossa vida. Que nós possamos falar isso a elas o tempo todo, Senhor. Que o nosso coração, Senhor, diante da resistência do coração delas, não desista. Porque a obra é tua, Senhor, no momento certo, na hora certa. Que nós possamos continuar falando que o Senhor é um Deus presente. Que o Senhor é um Deus que atua em nossa vida, que o Senhor é um Deus que age. Que nós possamos continuar anunciando o teu amor a todas essas pessoas. Pedimos, Senhor, em especial pelas crianças. As crianças, Senhor, dê um dom especial a elas de anunciar o teu amor. Numa linguagem acessível, numa linguagem poderosa. Que o Senhor possa abençoar todas as crianças da nossa igreja, para que elas possam continuar anunciando o teu amor a todas as pessoas, aos colegas de escola, anunciando o teu amor aos seus familiares, a todas as pessoas. Que elas sejam um bom perfume de Cristo e nós também, aonde estivermos. É o que nós pedimos, suplicamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, esteja com cada um de nós, derramando sobre o nosso coração inquietude, lágrimas, indignação, para podermos continuar orando e anunciando o amor de Deus a todas as pessoas que nós conhecemos. Para todos sempre. Amém. Amém.